Bem-vindos a Talasacra, bem-vindos a todos e especialmente aos carneiros, para quem vai então esta leitura dedicada ou direcionada. Esta é a leitura para fevereiro. Mudei um bocadinho o tema para este mês, como é o Ano Novo Chinês, a acontecer então dia 17 de fevereiro. Estamos a acabar com o Ano da Serpente e a passar para o Ano do Cavalo. Já fiz um vídeo explicando mais ou menos o conceito, alguns dados astronómicos e astrológicos e as implicações simbólicas que isso pode ter nas nossas vidas. Agora sim, vamos então arrancar com as leituras mensuais. Não há propriamente uma dimensão de tempo, não se esqueçam, isto aqui é só uma linguagem simbólica, é mais no sentido de interpretar os símbolos, construir uma narrativa que eventualmente possa servir a alguém nas suas vidas de forma prática. Então vamos arrancar aqui com a situação presente. Temos então um As de Espadas. O As de Espadas talvez está a chamar a atenção em tomar iniciativa pelas suas ideias, talvez, e não só pelas suas ideias, como agora, como estava a falar em relação ao Ano Novo Chinês, estamos então a desprender as peles velhas da serpente para então podermos cavalgar no Ano do Cavalo. E, naturalmente, então, o que é necessário fazer? É necessário cortar. Aqui o As de Espadas, pronto, simboliza várias coisas, nomeadamente as ideias, a justiça, a comunicação, os pensamentos, mas aqui neste sentido estou a interpretar mais dentro do sentido de cortar aquilo que já não serve, deixar para trás aquilo que já não nos serve, libertar peso morto para então podermos ir mais leves para a frente. Não é? Então aqui este As de Espadas está realmente a chamar não só em seguir com as suas ideias, mas primeiro que tudo libertar peso, cortar com certos aspectos que possam estar a bloquear, a prender alguma coisa. E para complementar esta carta temos a criatividade. Isto aqui é um baralho, não é tarô, isto aqui é um baralho de oráculos que já tenho já há anos e anos e de volta e meia lá vou utilizando, porque eu não sou nenhum perito também nestas leituras chinesas nem do I Ching, mas que é um conceito muito interessante e que vale a pena explorar. E só a linguagem simbólica que traz também abre um novo leque nas interpretações. Então aqui realmente esta carta, a criatividade, é sobre a forma como podemos desenvolver a criatividade para desenvolver coisas nas nossas vidas. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa, apesar de ser criativa, às vezes bloqueia-se a si própria. Não vou conseguir. Pronto, aquelas desculpas todas que a gente às vezes já temos vindo a falar e que a própria pessoa derrota-se a si própria antes de sequer iniciar a sua travessia. E aqui então é realmente ser criativos, ser imaginativos, talvez entrar em contacto mais com a vossa criança interior, poderem resgatar parte dessa criatividade da criança, ou aquela sensação do uau, né? de querer descobrir o mundo e de querer descobrir as coisas, aumentar um bocado a sua curiosidade, mas não no sentido de se perder nas mil e uma ramas existentes, mas sim ver quais é que valem a pena, quais é que precisam de cortar e quais é que precisam de seguir. Aquelas que vos estimulam à criatividade e a desenvolver novas formas de poderem reconstruir as vossas vidas. Se as coisas não estão do vosso agrado, onde têm estado, né? Ou se calhar há anos que estão em trabalhos ou relacionamentos que não gostam, mas depois uma pessoa se habitua e depois pensa que esse universo é a vida toda dessa pessoa. E aqui é realmente uma chamada de atenção para tomar iniciativa em analisar-se a si próprios e as suas ideias, né? E ver quais é que realmente estão a servir para chegar aos vossos objetivos, né? Tudo o que for distrações, se calhar convém limitar ou eliminar completamente. Mas, claro, há que ser criativos, há que encontrar novas formas de poder lidar com certas situações e eventualmente chegar a uma certa satisfação, né, com o trabalho realizado. Isto aqui ainda é muito mental, tem uma parte prática, obviamente, mas acho que agora, sobretudo até fevereiro, março, mais ou menos na altura do eclipse, ainda há muito esta parte da preparação para então podermos seguir em frente. Então aqui, primeiro, tentem então podar as vossas ideias, por assim dizer, para evitar muita dispersão, e depois então
tentar ser criativos com a vossa elaboração da vossa narrativa pessoal. Né? Se é algo negativo, se é algo que não gostem, então dá para trocar essa narrativa, dá para alterar essa narrativa ao excluir tudo aquilo que está fora do vosso controle, ou que sejam preocupações, né? Não quer dizer que a gente seja negligentes ou que a gente queira fugir das nossas responsabilidades ou obrigações, mas pelo contrário, é ver o que é que realmente importa e ser criativos com as nossas com os nossos pensamentos e ações, né? Mais nesse sentido. A energia, para onde é que ela está a fluir? Então temos aqui uma arcana maior, que é a do Imperador. Então, muito bom. Isto é muito bom porque realmente, tanto para homens como para mulheres, isto aqui é a carta pronto, muito associada com a soberania, muito associada com o poder pessoal, né? Estão aqui os dragões atrás. O dragão é um símbolo de poder. E então aqui ao parecer que estão a perder algo, né? Ao cortarem com algo e desenvolverem a criatividade, é realmente o que pode vir a colocar-vos numa posição soberana de autorrealização, de sentirem talvez que estão realmente a viver o vosso propósito, que isto aqui é, pronto, ainda por cima uma arcana maior, está muito associada com os ciclos maiores da vida, com as coisas que estão muitas vezes fora do nosso controle, mas que acabam por influenciar pronto, as nossas vidas. Agora, tenham uma certa atenção, porque aqui temos o segredo. Né? Então, se calhar para chegar a imperadores, quer vocês tenham que se calhar falar menos, ou para não expor tanto as vossas ideias, ou ser cuidadosos com a forma como vocês comunicam, né? Porque estes segredos, por um lado, né, para o imperador, para chegar a imperador, não quer dizer que ele tenha que mentir, mas não quer dizer que tenha que falar tudo a todos ou toda a verdade. Então, talvez que haja certos segredos ou certas coisas que vocês têm que guardar para vocês. Se vocês têm uma ideia para um negócio ou um projeto qualquer que tenham de desenvolver, primeiro trabalhem nisso sozinhos, desenvolvam sozinhos e depois então quando tiverem algo para apresentar, por assim dizer, é que então podem começar a abrir mais ou a comunicar com os demais. Até lá é como aquelas pessoas, eu vou fazer isto e vou fazer aquilo e vou fazer aquilo outro e não sei o que, não sei o que mais. Ok, depois não acontece nada, não fazem nada, passaram mais tempo a gastar energia a dizer as mil e uma coisas que vão fazer sem realmente concretizarem nada. E aqui é o contrário, é mais vale estar caladinhos e apostar em vocês, lá está, como já cheguei a dizer, durante 3, 6 meses, se for preciso, passem o tempo necessário a trabalhar em vocês, que é isso aí que vai vos pôr numa posição de poder, uma posição de soberania, nem que seja a nível pessoal, né? O imperador não é aquele que manda nos outros, é aquele que manda em si próprio, é aquele que já conseguiu conquistar a parte de si próprio ou si própria e de pronto, tomar atitude e responsabilidade para com os seus pensamentos e as suas ações. Ao mesmo tempo, tenho uma certa atenção aqui com os segredos, porque estes segredos também podem ser igualmente segredos de outras pessoas. Então, alguém pode estar a esconder alguma coisa de vocês, ou eventualmente pode ser que alguém vos conte alguma coisa que possa vir a perturbar-vos. A perturbar-vos, na verdade, aqui a carta é bastante positiva, né? Que é a carta do Imperador. Então, se calhar, algum segredo que alguém vos venha a dizer pode vir eventualmente até ajudar-vos a poder chegar a esta posição de Imperador, né? Ou de soberania pessoal, de energia pessoal, de empoderamento pessoal. Não se podem haver perturbados com as revelações que possam ser ditas com estes segredos, né? É como pronto, quer vocês guardem um segredo ou alguém esteja a guardar um segredo para vocês, no momento que se dá a revelação, dependendo de qual é que é o segredo, pode haver um choque. E esse choque aí é onde a pessoa tem que saber aguentar as suas emoções, por assim dizer, né? Por mais frustrantes que possam ser, se calhar, esses segredos, não podem perder o sono pelas revelações que foram feitas e, ao mesmo tempo, têm que também saber guardar esses segredos, né? Se alguém vos conta um segredo, não podem estar a contar aos demais esses segredos e têm que também ter palavra para poder aguentar com isso. Tal como vocês gostariam se falam com alguém algum segredo, que essa pessoa também o possa preservar. Mas pronto, mas estamos a ver aqui uma progressão, né,
em direção à soberania. Passa primeiro por podar um bocado os pensamentos e toda a dispersão que possa estar a acontecer neste momento, desenvolver a criatividade e poder chegar a uma posição de poder com a qual vocês podem ser guardiãos ou guardiãs dos vossos segredos, das coisas que vos dão esse poder, ou até mesmo participarem com outros, né? Mas num sentido de, de revelação, mas a tentarem controlar a forma como se veem afetados por essas mesmas revelações, né? Que é isso que vai eventualmente poder manter-vos nesta carta de poder e na estabilidade do Imperador. A dificuldade que possam vir a enfrentar está associada com o 3 de paus. Então o 3 de paus se calhar é uma certa dificuldade em tentar inovar ou ser pacientes com os vossos investimentos. Talvez haja uma certa confusão e então não sabem bem para onde direcionar-vos, como encontrar um certo equilíbrio e pronto, para poder seguir em frente, né? Então o 3 de paus tem a ver também um bocado com a expansão, mas essa expansão tem que ser calculada, não é só expandir por expandir, não é só porque vos dá de repente uma vontade e para a semana se arrependem. Isto aqui tem que ser uma coisa pensada, calculada, seguir com as vossas paixões e os vossos objetivos, mas tomarem as devidas precauções para poderem avançar, e vai requerer uma certa destreza, né? Vai requerer como que um malabarismo, se calhar, para poderem conseguir desenvolver essa capacidade de expansão, essa capacidade de investimento, a capacidade de poder seguir com as vossas paixões, e em parte isso pode requerer ou estar pacientes, ou assim, normalmente a 3 de paus está muito associado com tomam uma ação e o resultado, os resultados não são imediatos. Então tem que esperar um certo tempo até que vos seja dado os sinais ou luz verde para então poder seguir em frente. Né? Isto aqui, o 3 de paus, normalmente está muito associado com vocês prometem um negócio, compram bens para poder vender ou para poder fazer o que seja, e há sempre aquele prazo de espera até os produtos chegarem, etc. E para então vocês poderem então, continuar com a vossa loja ou com as vossas trocas, né, comerciais. Esse é um dos exemplos. Se não, também pode ser estar à espera do momento oportuno para poder ir à aventura. Mas aí lá está, quer de uma maneira, quer da outra, vai sempre requerer alguma destreza. E é aí que, aliás, não só temos aqui o 3 de paus, como estava a dizer, como ainda por cima a carta complementar é aqui esta, que na verdade esta aqui chama-se a carta da força. Da força não, desculpem, a força era a outra. Esta aqui é a mesma carta do equilíbrio. E pronto, então realmente a situação aqui, a dificuldade aqui é tentar encontrar equilíbrio. Temos duas cartas que praticamente estão a mostrar um bocadinho isso. Onde aqui é necessário uma certa destreza, né, para poder avançar, e aqui igualmente é necessário destreza para poder preservar esse equilíbrio. E agora é o que está a jogar, acho que é a nível geral para todos, não só para quem é do signo de Carneiro, mas para qualquer outro signo ou qualquer outra pessoa. Estamos agora numa fase de transição onde é preciso uma certa destreza e procurar um equilíbrio nas nossas vidas para não nos vermos limitados, né, pelas ramas todas que nos envolvem. É aí que entra em jogo o tal corte, o tal podar da nossa atenção. Tentar focar o máximo possível e, ao saber o que é que realmente querem fazer ou para onde querem ir, então tentar trabalhar por isso. E claro que não vai ser fácil, porque às vezes uma pessoa leva anos e anos com maus hábitos, né, um mau relacionamento, um mau trabalho, ou até mesmo no dia a dia a sua atitude, as suas rotinas não são das mais favoráveis para o seu desenvolvimento, e aqui realmente é ganhar consciência disso e então procurar mais equilíbrio na sua vida. Não é fácil, sobretudo ao princípio, lá está, é preciso fazer um certo malabarismo, né? Mas com a prática já se vai tornando cada vez mais fácil. E é aí que muitas vezes as pessoas desistem porque querem resultados rápidos, era para ontem, né?
E este tipo de coisas tarda o seu tempo, porque mesmo quando a mente já está no seu ponto, por assim dizer, ou já ganhou consciência, o corpo ainda está habituado aos hábitos do passado e então tem uma certa relutância, tem um delay, tem uma discrepância, pronto, entre a mente e o corpo, em que o corpo ainda vai levar mais tempo a adaptar-se às mudanças e às transformações que mentalmente muitas vezes já atingimos ou já percebemos, mas que o corpo ainda tarda o seu tempo em acompanhar. Conselho final, então, temos aqui o 2 de pentáculos, The Two of Coins. E este aqui, no geral, também é uma carta de bastante equilíbrio e malabarismo. Então a mensagem geral está aqui certa, é realmente encontrar mais equilíbrio, e esse equilíbrio vai requerer uma certa destreza e malabarismo a fazer agora durante os próximos tempos, talvez, onde vai haver o pesar, né? É preciso pesar o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena, o que é que vos leva em direção aos vossos objetivos ou não, tentar desenvolver a criatividade, e nem tudo merece ser dito, né, às pessoas. Isso vocês estão a trabalhar em vocês, não precisam estar a explicar todos os dias às pessoas o que é que vocês andam ou não a fazer. Aí nesse desenvolvimento, que é complicado, que vai tardar 3, 6 meses, um ano, talvez a ganhar mais destreza e equilíbrio nas vossas vidas, para eventualmente chegarem a este ponto de equilíbrio que na verdade é a continuação. O equilíbrio nunca é estático, né? A pessoa está a comandar de bicicleta, a pessoa se parar cai, pronto, descai, não quer dizer que caia para o chão, a bicicleta deixa de estar em equilíbrio, então a pessoa tem que continuar a avançar para poder estar em equilíbrio. E este aqui, o 2 de pentáculos, ou The Two of Coins, realmente é o que transmite, porque acaba por ser um bocado o mesmo significado que aqui esta carta 17. Procura o equilíbrio, procura um certo malabarismo, e é preciso focar naquilo que realmente querem nas vossas vidas, e tentar limitar ou eliminar as distrações que vos tirem deste tipo de foco, ou nesta busca do equilíbrio. Aqui temos, pronto, um casal, mas este casal também pode ser visto como as polaridades dentro de nós, yin e yang, ou em termos da psicanálise de Carl Jung, como a ânima e o animus. Então aí tentar encontrar esse equilíbrio, dessa integração necessária dentro de nós, para podermos ter vidas mais plenas, e não sempre tão dependentes, se calhar, da influência do meio exterior. Nós criamos um mundo que nos cria, e é aí que temos que fazer espaço, basicamente, para podermos focar naquilo que realmente importa. Há uma certa dificuldade, né, pelo caminho. já estava mesmo a ver, eu já tenho vindo, já aqui no desafio, já estava a ver, pronto, há uma certa dificuldade, sobretudo ao princípio, porque há uma dificuldade por atravessar, há um caminho difícil pela frente, e esse caminho não garante nenhumas vitórias. O caminho do sucesso, pronto, é feito de certos riscos, por mais calculados que sejam, né? A pessoa vai estar sempre, pronto, como que eu costumo às vezes pensar, é andar sobre a borda da lâmina, né? A pessoa está mesmo ali em equilíbrio, a avançar, e pronto, e um pequeno passo em falso pode ir para um lado ou pode ir para o outro, e acaba por desalinhar-se às vezes de si própria ou dos seus propósitos. E esta carta, além disso, a viagem também tem a ver um bocadinho com, às vezes, quando as pessoas se sentem como um grão de areia no meio do deserto, né? Não vem, não importa o que é que eu faço, isto não vai mudar nada, blá 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 blá. Pronto, basicamente tentem acreditar em vocês e nos vossos objetivos e nos vossos planos, pois é isso que vai vos levar para a frente, né? Agora, se não tiverem também a ambição ou amor próprio por vocês, é claro que vai ser muito mais limitado tentar ter vidas plenas, porque não estão a alinhar com esses vossos propósitos. E então é aí que é preciso uma certa disciplina para aprender a libertar-se daquilo do peso morto. Basicamente é isso. Ao fazermos isso, já conseguimos ter um bocadinho mais de equilíbrio nas nossas vidas. E pronto, não é fácil, mas é o que eu digo, com a prática, 3 meses, 6 meses, talvez um ano, já vão olhar para trás e já vão ver a coisa com melhores olhos, por assim dizer. Agora,
chegamos então ao fundo do baralho, que é o tema geral desta leitura. Então aqui temos o 2 de espadas. Então o 2 de espadas tem a ver com uma escolha. Tem a ver com terem que fazer uma escolha se querem continuar a repetir o que têm vindo a fazer nos últimos anos, ou se chegou a uma altura onde podem tentar fazer algo um bocadinho diferente. Uma pequena alteração que possa vir a afetar as vossas vidas, talvez não já em 2 dias, mas daqui 3, 5, 10 anos. Qual é o pequeno gesto que vocês talvez hoje em dia possam, ou a pequena decisão que vocês podem hoje fazer para poder alterar as vossas vidas a longo prazo? Então este 2 de espadas realmente é ter que fazer uma decisão, e essa decisão normalmente está entre o repetir ou o tomar iniciativa em fazer algo diferente. E esse algo diferente normalmente vai sempre em busca, lá está que isto é uma carta associada com balança, que é o oposto de carneiro, né? Então voltamos àquele tema que eu já tenho vindo a falar nos últimos meses, a integração do lado oposto de cada signo, né? Então a carneiro um grande desafio que tem a fazer na sua vida é integrar a polaridade da energia de balança, né? Os temas sobre o equilíbrio, a harmonia, a justiça, esse tipo de coisas, para poder fazer decisões mais acertadas. Agora, pronto, o lado sombra disto é realmente a paralisia mental, não saber o que decidir, não saber o que fazer, estar aí numa confusão mental, e é aí que a carneiro, portanto, precisa da energia de carneiro para ser mais decisivos, mais certeiros, por assim dizer, mais focados. E aqui, para complementar então o 2 de espadas, nós temos então a espera. E esta espera geralmente tem a ver com ter demasiado coisas em mão. Então, às vezes nós temos... Pronto, as pessoas, lá está, novamente, voltamos ao mesmo tema, libertar peso, libertar coisas, porque às vezes as pessoas têm tanto em mãos e não querem largar nada. Não, consigo fazer isto, consigo fazer aquilo, e depois veio outra pessoa, podes fazer, sim. E não sei, depois quando vai a ver, a pessoa está sobrelotada, já não tem energia para nada, anda completamente desconectada. É aí que vai ter que fazer escolhas em que, pronto, o que é que serve para agora, o que é que não serve para agora, como então trabalhar com isso para poder libertar-se desse peso morto. E não quer dizer que volte a isso um bocadinho mais tarde, que a vida é feita de fases, mas pronto, uma pessoa tem que se ir adaptando ao longo do caminho. E nem tudo requer a nossa atenção ou ação imediata. É por isso que ainda temos mais ou menos um mês, ainda por cima vem logo a seguir o 18, que esta carta aqui é muito, muito positiva, tem a ver com a ação. Tem uma fase primeiro de espera, um bocadinho pronto, terem paciência, basicamente, analisarem bem as coisas, poderem, como estava a dizer, pesar, contrabalancear as coisas, porque vai tudo a ver com o equilíbrio que procuram. Se vocês apostam numa coisa que afinal é pesada e que vai acabar por desequilibrar o vosso sistema, vão acabar por voltar a cair nos mesmos hábitos ou nas mesmas coisas, porque não alteraram nada. Na verdade, só alteraram se calhar durante 2, 3 meses, mas voltaram à mesma lacuna na qual viviam de antes, ao mesmo nível de energia. Enquanto que aqui é realmente esperar antes de tomar uma certa decisão, calcular bem, pronto, observar e poder calcular bem, e aqui há como um certo fecho, né? Temos o 1 e o 2, entre o 1 e o 2 tem toda esta história. Então a progressão está entre a individualidade e a dualidade, o tentar encontrar um certo equilíbrio entre estes dois polos, né, que levam a uma certa integração de ânima e de ânima-se igualmente. E pronto, e para isso há que encontrar um equilíbrio, por um lado, nos pensamentos, na organização, mas também na ação que nós praticamos. Entre estes dois, nem tudo é bom. Pronto, só mental não é bom, nem só prático também não é bom. Apesar de serem ambos de espadas, o que quer dizer que são cartas mentais. Agora, vamos então ler o I Ching. Vou utilizar as minhas cábulas, porque isto aqui também não sei de cor, é raro utilizar este tipo de baralhos. Foi mais uma coisa para fazer algo diferente agora para este mês, que é assim, um bocadinho mais... Pronto, tem o seu tema, né? E então temos aqui, este aqui, o 24, é o ponto da viravolta.
onde as coisas mudam. Então realmente estamos a chegar, eu não sei se não foi realmente, eu acho que foi na última leitura que eu fiz, na leitura onde eu apresentei este baralho para falar do Ano Novo Chinês, onde, se não me engano, foi exatamente esta carta que saiu também. Não, por acaso, não, Turning Point, esta aqui teve, não, foi uma leitura que eu fiz já para uma pessoa e saiu esta carta. Agora estava aqui a confundir, porque realmente eu lembro-me de há pouco tempo de ter-me saído esta carta, mas não foi numa leitura pessoal para mim. Então este 24 é realmente um ponto de viravolta. E já vou-vos ler o significado desta carta. Temos depois complementar esta aqui é que é mais importante, é aquela que saiu de baralhar as cartas. Esta aqui é o fundo do baralho, que é como se fosse a temática. De todas as formas, o I Ching, olhemos mais como se fosse o meio em si. Porque é um sistema muito diferente do tarot ou dos oráculos. É um oráculo em si também, mas muitas vezes, pronto, é o livro, o I Ching é chamado o livro das mutações. E essas mutações, pronto, é algo que geralmente está fora das nossas mãos. Temos que acompanhar o fluxo da natureza, e nesse fluxo então é a própria natureza que nos ensina sobre os movimentos que estão a acontecer, dos ciclos, dos padrões, como é que eles vão se desenrolando. E é aí que o nosso trabalho basicamente é tentar observá-los, integrá-los e fluir com eles. É aí que vêm essas filosofias Zen e Wu Wei, onde fazer as coisas sem esforço, porque a gente não pode esperar que uma rocha saia-nos da frente, né? A gente pode estar uma vida inteira à espera que a rocha nos saia da frente. Vamos ter que contornar essa rocha para poder seguir em frente. E há pessoas que ficam ali com as murras a bater na rocha, e acabam por prejudicar-se a longo prazo. Este aqui, o 45, então, que é um tema geral, é mais para complementar esta carta a nível do meio ambiente, ao meio envolvente, que assim fica mais melhor dito, é Massing Together. Isto aqui vou ter que mesmo ler no livro, que eu vou utilizar este livro aqui da Will Adcock, pela editorial Estampa. É um livro muito simples, mas que contém as bases sobre o I Ching, e como não são textos extensivos, né, eu utilizo isto aqui agora para a leitura, porque acaba por aprofundar muito mais no tema, que a ver qual é que é o tema, né, que isto fala, mas geralmente vai coincidir com a leitura que tenho estado a fazer. Então logo aqui temos Fu, que é o regresso, que tem a ver com, lá está, o ponto de viragem, é uma mutação, um ponto de viragem, um aperfeiçoamento, que tem a ver com a terra sobre o trovão, em termos dos elementos chineses, os trigramas que formam os hexagramas. Mas pronto, vamos ler então o que é que esta mensagem tem para vocês, ou o que é que este hexagrama tem para vocês. Temos então: assim como o solstício de inverno pressagia o regresso do poder do Sol, este hexagrama, que se relaciona com este período do ano, trata de uma etapa de sorte crescente. Também funciona para nos lembrarmos de procurar a luz na verdade interior como guia do nosso caminho. Da mesma forma que as estações se sucedem num ciclo inexorável, o mesmo sucede com o fluxo e refluxo da sorte e infortúnio. No entanto, não tenha confiança excessiva, nem force caminho, ou poderá perder o apoio que o trouxe a este ponto de viragem. Observe e espere, à medida que as coisas progridem, ao seu próprio ritmo, e chame a si a sua força para o tempo de crescimento que se avizinha. Então, isso lá está, é o ponto de viragem onde realmente, quer queiramos, quer não, as coisas estão sempre em transformação, estão sempre a mudar, estão sempre em mudanças. E então nós próprios temos que nos adaptar a isso, por mais que às vezes nos custe. E este é realmente um ponto importante de transição, não só pelo Ano Novo Chinês, né, que é o conceito simbólico desta leitura e do tema geral sobre o libertar-nos do peso do passado, mas até mesmo a nível astronómico, ou os vários aspectos que têm estado a acontecer, que nos puxam em direção a essas mesmas transformações. E como vamos ter também uns eclipses já para fevereiro e março, podemos então esperar realmente grandes transformações já a acontecer.
Para complementar isto, vou ler então as linhas mutantes. Nós temos aqui a linha 1, bem, na verdade é só 1, 4 e 5. Que eu faço a diferença entre os dois hexagramas, vejo quais são as linhas que são diferentes, e isso então vai-me dar as linhas mutantes, que são as interpretações que eu vou ler agora aqui. Vou ler a 1, 4 e 5, exatamente. Então, número 1 temos: tenha consciência quando se afasta do caminho da verdade e da honestidade, e regresse antes de ir longe. Número 4. Se agir de acordo com as suas conveniências, poderá esquecer ou ofender alguém. Os verdadeiros amigos compreendê-lo-ão. Okay. E 5. Se sentir a tendência para justificar ou desculpar o seu comportamento, é porque está a agir incorretamente. Essa é outra, o imperador não precisa estar a justificar o que é, o que faz, o que pensa, etc. Né? Muitas vezes tem que guardar segredo. Não é guardar segredo, é que simplesmente às vezes nem vale a pena tentar explicar às pessoas. Se as pessoas não têm consciência do vosso caminho, que cada um tem um caminho, tem o seu caminho a fazer, mas nem toda a gente às vezes percebe, né? Quando as pessoas deixam um relacionamento, ou saem de um trabalho, ou são bem-sucedidas e mudam de vida, né? Os outros ficam a pensar, não lhes cabe na cabeça, mas o que é que importa? O que importa é as vossas vidas e as vossas decisões e para onde querem então desenvolver-se, né? Ter mais essa soberania, e tendo essa soberania não vale a pena estar constantemente a justificar aos demais porque é que agem como vocês agem. É tão simples quanto isso, e não é uma questão só, lá está, não é só uma questão de guardar os segredos, é de preservar a vossa integridade e saberem que muitas vezes nem sempre toda a gente vai acabar por vos entender. E então, para que estar aí a perder tempo a tentar falar ou justificar o porquê de vocês agirem ou pensarem de certa maneira, né? Pronto. Para complementar essa carta, então, onde temos então essa tal reviravolta, que já é esperada, né, agora desta altura, vamos ver então o número 45, temos Tsui, que é de acordo. Tem a ver com paz, harmonia, cooperação, prosperidade e liderança. Então, temas muito importantes, como estava a dizer, aqui a harmonia, o equilíbrio. Também tem a ver um bocado com a cooperação, mas liderança é um aspecto muito importante, geralmente relacionado com o signo de Carneiro, né? Tem muito essa tendência para a liderança, para tentar puxar para a frente as coisas, ou dar pelo menos iniciativa a novas etapas. Então vamos lá ver o que esta mensagem tem para vocês. Quando um grupo atua em conjunto na direção de uma meta bem definida, num espírito de paz e de harmonia, a sua força intensifica-se de tal forma que o todo se torna superior à soma das partes. No entanto, para que tal união prospere, é necessário um líder forte. Assumir a posição de tal líder implica congregar no interior os princípios da rectidão, de forma a adquirir a capacidade para lidar com o mundo exterior de uma forma calma. Atuando numa base estável, ele ou ela transmitirão as suas forças aos seus seguidores, sem palavras ou coerção. Mas, se a sua verdade interior não for sincera, isso será percebido e o apoio desvanecer-se-á. Então, pronto, isto aqui não é uma chamada não só a tentarem ser líderes vocês próprios, ou imperadores, ou imperatrizes da vossa vida, né? Mas realmente tentarem ser honestos e autênticos para com vocês próprios e próprias, né? É mais nesse sentido que isto está a chamar a atenção, não é só o desejar ser os donos do mundo, não, temos que ser coerentes connosco próprios, com os demais, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, tentarmos ser honestos, e assim então a que as coisas se desenvolvem de forma saudável. Senão uma pessoa vai estar só a viver para o traje, para a máscara, para a falsidão, para a rusa, e mais tarde ou mais cedo, isso vai vir ao de cima
água e azeite não se misturam e depois as pessoas, quando vão a ver, pronto, dá a vira-volta, mas no mau sentido. Vou ler também então as linhas mutantes, onde temos então número 1, garanta que os seus objetivos são da melhor espécie e que não persegue fins egoístas. Isto complementa bem o que estava a dizer anteriormente, não é? O seu próprio êxito estará assegurado se trabalhar desinteressadamente para o bem comum. E depois, para acabar, permaneça firme nas suas metas e não tenha receio de prosseguir sozinho se necessário. Aqui é que muitas vezes as pessoas têm um bocadinho medo, né? Quando o mundo sentem que estão a ir contra os ideais do mundo, a consciência do grupo. É o que eu digo, isto é toda uma fase de resgatar a vocês próprios e a vossa soberania, mas ao tentarem ser o mais autênticos possíveis com vocês. Uma forma de poder purgar toda essa energia é poder ver até que ponto alguns dos nossos sonhos ou coisas das nossas vidas realmente são nossas ou são simplesmente sementes plantadas pelos nossos pais, pela sociedade, pelos influencers, etc. Até que ponto é que isso pode estar a afetar-nos internamente, e então o que é que nós precisamos de largar, de reter e de trabalhar em nós. Mas fazê-lo de forma autêntica, não para agradar ao mundo, não para tentar tirar um proveito, não a pensar vou fazer isto porque com isto aqui vou ganhar isto e aquilo e aquilo e aquilo outro, né? E depois quando vão a ver se calhar não é bem assim, depois a pessoa fica frustrada e depois chateia-se com os outros porque não lhes deram aquilo que eles pensavam, né? Pronto, se fizerem as coisas, façam-no com o coração. Fazem-no porque realmente gostam e querem desenvolver essa capacidade como uma criança interna, né? Têm que ser adultos o suficiente para ser responsáveis pelas vossas atitudes e pensamentos, mas têm que desenvolver a criatividade de uma criança para poder a cada dia reinventar o mundo, as vossas vidas e poderem atravessar então as dificuldades necessárias que haja pela frente. Tenham uma certa paciência, Roma não se construiu em 2 dias, e aqui é realmente o ponto fulcrar desta leitura é encontrar o equilíbrio, ir então podando tudo aquilo que já não vos serve e preservarem a vossa autenticidade, pois é isso que eventualmente pode vir a revelar a vossa capacidade de liderança e de decisão para levar-vos a bom porto. Ok? Bem, meus caros amigos e amigas, espero que tenham gostado da leitura. E pronto, aqui está a mensagem passada para este mês de fevereiro, apesar de não haver uma dimensão de tempo. Espero que estas mensagens possam vos servir e que vos inspirem também para poder desenvolver-nos ao longo dos próximos meses as vossas capacidades, os vossos talentos, as vossas transformações, como poder adaptar estas fases às vezes um bocado turbulentas que possam estar a acontecer. E com isso, pronto, já nos veremos então em breve. Desejo tudo ótimo, até uma próxima vez.